Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os deslocamentos do disco articular. O que são os deslocamentos do disco articular? É uma relação anormal entre a cabeça da mandíbula, o disco e a eminência articular. Nós temos, na verdade, dois tipos de deslocamentos do disco articular, com redução e sem redução. Com redução, quando durante a abertura a gente escuta algum barulho de estalo, de clique ou de estouro, onde acontece a recaptura do disco na abertura, que é chamado de deslocamento de disco com redução. E deslocamento de disco sem redução, quando esse disco está deslocado, em hora nenhuma ele volta para cima da cabeça da mandíbula. Hoje nós vamos falar um pouquinho só sobre os deslocamentos do disco com redução. O deslocamento do disco com redução tem que ter algumas referências que são muito importantes. O disco ele é dividido em três partes. A parte posterior, que é mais espessa, a parte intermediária, que é mais fina, e a parte anterior, que é um pouco mais espessa do que a parte intermediária e menos espessa do que a parte posterior. A nossa referência é o paciente de boca fechada. O côndilo, a cabeça da mandíbula, deve estar dentro da fossa mandibular e a parte posterior do disco deve estar numa posição de 12 horas se a gente colocar um reloginho dentro da cabeça da mandíbula e essa posição pode variar 10 graus para frente ou 10 graus para trás, que ainda é considerado uma posição de normalidade. E quando o paciente abre a boca, o côndilo faz uma pressão sobre o movimento rotacional e vai para a parte intermediária do disco e durante essa translação côndilo, parte intermediária do disco e vertente posterior da eminência diminuem o espaço, aumenta a pressão e esse conjunto se movimenta até ficar de topo a topo com o tubérculo articular. Se você tem, durante essa relação, uma má posição do disco, em que ele vai para alguma posição que seja anterior, anteromedial, anterolateral ou lateral, ou medial ou para posterior, nós temos um deslocamento do disco com redução. Clinicamente, eu sei quando o paciente vai fazer movimentos de abertura, lateralidade ou protrusão e que a gente escuta algum som como estalo, estalido, clique ou um estouro durante esses movimentos. A gente pode comprovar esse deslocamento do disco através da imagem de ressonância magnética, porque é a única imagem que me mostra tecidos moles e a posição do disco articular. É necessário tratar esses pacientes? Não necessariamente. Muitos pacientes convivem com essa situação durante muito tempo e sem ter nenhum tipo de consequências do disco estar deslocado. Por quê? Porque a zona bilaminar ou tecido retrodiscal ele se fibrosa e faz o papel do disco articular. Agora, existem algumas situações que nós precisamos de dar uma importância muito grande a essa situação. Quando é uma queixa importante do paciente, ele está incomodado com esse barulho, com esse estalo, com esse clique. Quando os pacientes são mais jovens, quando está relacionados a artralgias, e quando isso está relacionado a processos degenerativos, a gente deveria dar uma atenção maior aos deslocamentos do disco articular. As terapias não são indicadas como forma para fazer com que esse disco volte à posição normal, porque isso não vai acontecer. Muitas vezes os sons articulares eles vão diminuir ou até mesmo ficar ausentes por uma melhora da lubrificação dessa articulação, por uma melhora da movimentação dessa articulação ou até mesmo uma mudança definitiva da posição desse disco mais para anterior.